Primeira Crônicas, carta de Primeiras Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao versículo 9 e o versículo de número 14. Primeira Crônicas, 29, versículo 1 ao versículo de número 9 e o versículo de número 14, onde falaremos a família que contribui para o reino. Esse mês de maio é o mês da família batista. Nós estamos comemorando nesse mês de maio o mês da família. E as mensagens quartas, domingo, quinta-feira serão voltadas para a família. Não deixe de estar conosco nessas datas. Vamos estar juntos adorando esse Deus. Juntos aprendendo mais como é ser família em Cristo Jesus. Primeira Crônicas 29, do 1 ao 9 e versículo 14, onde falaremos a família que contribui para o reino. O rei de Davi disse mais a toda a comunidade: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e sem experiência. E a obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata, o bronze para as de bronze, o ferro para as de ferro, a de madeira para a de madeira, pedra de berilo, pedra de esgaste, pedra de ornato, pedra de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Além disso, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tenho, fora tudo quanto preparei para o templo do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata, refinado para cobrir as paredes dos recintos. Ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, para toda obra a ser feita por mão de artesãos, que estão dispostos a fazer a oferta voluntária. Consagre-se hoje ao Senhor. Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1.000 e de 100, junto com administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. E deram para o serviço do templo de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro, e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro do templo do Senhor, que estava sob a responsabilidade de Jeiel e Gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que estes fizeram, pois as ofertas ofertaram ao Senhor com integridade de coração. E o rei Davi também se alegrou muito. 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em tua presença. Te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a tua obra. Continua, Senhor, a completar a tua obra em nós. Continua, Senhor, a fazer o teu querer e a tua vontade neste lugar. Eu diminua, Senhor, para que tu cresça, que eu suba para que tu apareça, porque o que me importa é ter o teu nome reconhecido, exaltado e proclamado neste lugar. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado através das orações, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, assim como o Senhor já tem falado através da palavra lida, assim como o Senhor já tem falado em todo o tempo. Nós te rogamos e te pedimos, continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a tua vontade, pois a honra, a glória e o poder é teu para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto a qual Davi queria e tinha o desejo de construir o templo para o Senhor. Davi tinha em seu coração o desejo de construir a casa de Deus.
o santuário do Deus Altíssimo. Mas o Senhor disse a Davi que ele não seria aquele que construiria o templo. Não seria ele a qual construiria o templo para o Senhor, mas Salomão, seu filho, seria o construtor da casa de Deus, do templo do Senhor. Nós estamos na Semana da Família e nós iremos falar sobre essa família, a família de Davi, a família de Israel, a família daqueles que estavam naquele lugar, mas decidiram, se reuniram para fazer e para colaborar e contribuir com o crescimento do reino do Senhor. A grande ideia desse texto é famílias que entendem que tudo que tem vem de Deus, se tornam canais de provisão, serviço e crescimento do reino. A família, o povo que entende que tudo vem de Deus, que aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho vem do Senhor, se torna canal de provisão, de serviço, de crescimento do reino de Deus. Vivemos em uma geração onde muitas famílias estão preocupadas em acumular, proteger e garantir o próprio futuro. Mas a Bíblia encontramos em um princípio poderoso. As famílias que mais marcaram a história não foram as que guardaram, foram as que contribuíram. As famílias que mais marcaram a história não foram aquelas que guardaram, mas aquelas que contribuíram. No texto, o povo de Israel, liderado por Davi, contribui voluntariamente para a construção do templo. Não era obrigação, era de coração. Não era uma obrigação, era de coração. O que eles estavam fazendo não era por obrigação, era por amar a obra do Senhor, por amar o sacrifício de Cristo Jesus, por amar o evangelho da salvação. Eles entregavam de coração. E a pergunta que nos fica é: sua família vive para reter ou para contribuir com o reino de Deus? A sua família tem vivido para reter ou tem vivido para contribuir com o reino de Deus? Nós veremos do versículo 1 ao versículo de número 5, uma família que contribui com o melhor. Uma família que contribui com o melhor. Acompanhe comigo o versículo de número 1 ao versículo de número 5, onde veremos isso, uma família que contribui com o melhor. O rei Davi disse mais a toda a comunidade: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e sem experiência. E a obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Davi está nos dizendo, e o escritor está nos falando, que Davi chama o povo e diz: o Senhor escolheu Salomão. O Senhor escolheu Salomão para construir o templo. O rei Davi disse, mas a toda a comunidade: Salomão, meu filho, é o único a quem Deus escolheu. Deus escolhe Salomão. E ele ainda era moço. Ele era pequeno, ele era moço, e sem experiência. E a obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. O que Davi está dizendo, que a obra, ele não iria construir o templo, mas Deus escolheu Salomão para esse determinado assunto. Mas Davi, ele vai dizer que Deus escolheu Salomão, mas ele ainda era pequeno. E grande era a obra, grande era o serviço a ser feito, pois o templo não era para homens, o templo era para Deus, para o Senhor Deus. Aqui nós começamos o texto e o texto já nos afirma que não é de qualquer jeito para o Senhor. O texto já nos demonstra que não é qualquer coisa que serve para o Senhor, pois Davi está dizendo que a obra não é para homens, mas sim para o Deus Altíssimo. A obra não é para homens, o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Vivemos em um mundo onde as pessoas dizem que para Deus tudo serve.
Qualquer jeito que eu fizer, eu posso fazer. Eu posso cantar de qualquer maneira, eu posso louvar de qualquer maneira, eu posso orar de qualquer maneira, eu posso pregar de qualquer maneira, eu posso orar de qualquer maneira, eu posso fazer qualquer coisa de qualquer maneira, pois Deus recebe. A Bíblia nos diz que nós precisamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Nós precisamos entregar o nosso melhor. Ou no seu trabalho secular você faz qualquer coisa. Ou no seu trabalho secular, ou na sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus, você tem dado qualquer coisa. Você tem feito qualquer coisa. Ou você não tem feito o seu melhor para os seus filhos. Ou você não tem feito o seu melhor para o seu patrão. Ou você não tem feito o seu melhor para manter empregado em seu emprego. Achamos e dizemos que é por voluntariedade. Voluntariedade, a palavra voluntariedade significa aquele que faz sem receber nada em troca. Voluntário é aquele que faz de coração. E quando você faz de coração, não é de qualquer maneira. Ou você que tem um namorado, uma namorada, uma esposa, um esposo, você faz de qualquer maneira para ele. Quando você ama e tem aquelas borbulhas no seu interior, e você dá qualquer coisa para aquela pessoa, você entrega o seu pior, sua pior versão para aquela pessoa. Quando você entra em um relacionamento, em um casamento, você entrega a sua pior versão para o seu cônjuge, ou você entrega o seu melhor, ou você entrega aquilo que você tem de melhor. Mas para o Senhor, Ele não vai ligar. O Senhor não vai se incomodar se eu der o restante do meu tempo. O Senhor não vai se incomodar se eu der aquilo que está sobrando. O Senhor não vai se incomodar se eu não der porque não teve como. O que Davi está dizendo é que por mais que a obra não levasse o nome dele, ele fazia o melhor. O que Davi está demonstrando é: eu não sou o construtor, eu não irei construir, mas eu vou dar o meu melhor para o Senhor. O que acontece é que muitas pessoas acabam não fazendo, porque eu não estou de frente, não é o meu nome que vai aparecer, não sou eu que vou ser exaltado, não sou eu que vou aparecer, então eu não faço. Mas Davi não pensou desta maneira. Davi disse: é para o Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza. E Ele está dizendo que é o melhor. Ele está dizendo que a obra é grande, porque o palácio não é para homens, a obra do Senhor não é pequena, o que o Senhor tem para fazer em Santana não é pequeno, é grande, pois a obra não é minha, não é dos diáconos, não é dos irmãos, a obra é do Senhor, é para o Senhor. E se estamos fazendo para o Senhor, não pode ser de qualquer maneira. Se estamos fazendo para o Senhor, não pode ser de qualquer jeito. Se estamos fazendo para o Senhor, precisa ser o meu melhor. Se você tem o desejo de louvar ao Senhor e você sabe, a minha voz não condiz, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso ajustar a minha voz com determinadas músicas, com determinados ensaios, com determinados aquecimentos vocais, para que eu entregue o melhor ao Senhor. Se eu toco um instrumento e eu não sei algumas notas, ou eu não sei uma música por completo, o que eu vou fazer? Vou ensaiar para entregar o meu melhor. Eu, como pastor, eu estudo, eu busco, eu leio, eu releio, eu busco, e o Senhor nos revela e fala através de nós, mas precisamos nos preparar para entregar o melhor. Precisamos estar preparados para que o Senhor nos use a cada dia. Pois a palavra do Senhor nos diz: procure apresentar-te como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. É o Senhor quem nos usa, é o Senhor quem fala através de nós, mas nós precisamos nos preparar para levar a palavra do Senhor. Nós precisamos nos preparar para fazer qualquer coisa na casa de Deus. Não é de qualquer maneira, pois a obra não é nossa, a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Senhor. E se estamos fazendo para o Senhor, precisamos fazer o melhor. Se estamos como família fazendo para o Senhor, precisamos dar o nosso melhor ao Senhor.
Se estamos como famílias em Cristo Jesus, cremos que o Senhor nos resgatou, nos salvou, nos tirou do charco e do lodo do pecado, e hoje podemos orar, podemos clamar, e o Senhor nos atende. Precisamos dar o nosso melhor ao Senhor. Precisamos entregar o nosso melhor ao Senhor. E o versículo de número 2, Davi vai nos dizer o que ele prepara para o Senhor. Com todas as forças, eu preparei para o templo do meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para de prata, o bronze para de bronze, o ferro para de ferro, a madeira para madeira, pedras de berilo, pedras de esgate, pedras de ornato, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. 3. Além disso, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tenho para tudo quanto preparei para o templo do santuário. Davi está dizendo que ele separou do que ele tinha, ele separou das riquezas, mas ele deu daquilo que ele possuía também. Se você pegar aquilo que Davi entrega e dá ali, e você for trazer somente o ouro para o cálculo, para os dias de hoje, para o valor de hoje do ouro, Davi está dando ali cerca de 33 bilhões de reais para o templo do Senhor. Salomão está dando ali para a construção do templo o que ele tinha de melhor. Às vezes achamos e dizemos que é voluntário. É voluntariamente, mas precisamos dar o nosso melhor. A palavra voluntária, ela não tem um mínimo, ela também não tem um máximo, mas ela tem o melhor. Quem aqui já trabalhou de forma voluntária, sabe que também existem regras. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é você chegar lá e fazer qualquer coisa. Você precisa se dedicar, você precisa dar o seu melhor. Davi prepara para o santuário do Senhor na sua própria entrega. 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata, refinadas para cobrir as paredes do recinto. A prata servia somente para cobrir as paredes. As paredes eram todas de prata. 5. Ouro para as obras de ouro e prata para as de prata. Para toda obra a ser feita por mão de artesãos, quem está disposto a fazer ofertas voluntárias, consagrando-se hoje ao Senhor. Davi está dizendo, isso é o que eu estou dando, isso que eu estou fazendo, mas eu convido vocês a entregar ofertas voluntárias, consagrando-se hoje ao Senhor, entregando hoje ao Senhor. O que Davi está dizendo, isso eu preparei para o Senhor porque eu entendo quem é Deus na minha vida. Eu entendo o que o Senhor fez e realizou na minha vida. Eu entendo da onde o Senhor me tirou. Eu entendo que o Senhor me encontrou por trás das malhadas. O que Davi está dizendo é que ele ama tanto o Senhor que ele está entregando o seu melhor. E ele está convidando o povo de Israel a entregar, a fazer uma oferta voluntária, não uma oferta obrigatória. Ele podia, como rei, fazer um decreto e dizer cada pessoa irá dar tantos recursos para a construção do templo. Ele poderia criar uma obrigação, ele poderia criar uma lei, mas ele decide dizer não é por força nem por violência, não é por obrigação, é por amor. O que não acontece no dia de hoje é que as pessoas têm deturpado e têm desacreditado de algumas coisas. Com a pregação da falsa prosperidade que muitos têm pregado, eles têm colocado cada vez mais o homem no centro. Dizendo que se você der, você irá receber. Se você der 100, você vai receber 200. Se você der 1.000, você receberá 2.000. Se você der, você vai receber, e vai receber, e vai receber. Colocando o homem sempre no centro, dizendo, é uma troca, é uma barganha, dê que você receberá.
Mas a ideia que o Senhor sempre nos chamou, e aí que Davi está chamando o povo, nunca foi uma barganha, nunca foi uma troca, mas sim entender que tudo é dele, tudo pertence a ele a glória, a ele o poder, a ele a glória, o poder e a honra para todos sempre. Amém. O que Davi nos chama e chama aquele povo é demonstrar que não é por mim, não é por você, é ele quem nos sustenta. Quando entendemos quem nos sustenta, quando entendemos quem é o Senhor em nossas vidas, nós entendemos que não é por força nem por violência, é por gratidão e por amor. Deus não se agrada das sobras, Ele honra a entrega. Deus não se agrada das sobras. Ele não quer ser o segundo, Ele não quer ser o terceiro, Ele quer ser o primeiro em sua vida. Seja qual for a área da sua vida, o Senhor quer ser o primeiro. Sabe por que Ele quer ser o primeiro? Porque Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar. Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho amado, e ele se esvaziou de toda a sua glória, tomou a estrutura de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele nos entregou o que ele tinha de mais valioso. Mas às vezes, por causa do nosso dia a dia, por causa do nosso cotidiano, não temos tempo para Deus. Acordamos, temos tempo de olhar o WhatsApp. Acordamos, temos tempo de olhar as redes sociais. Acordamos, temos tempo de olhar o jornal, mas não temos tempo de dobrar o nosso joelho, orar ao Senhor, buscar o Senhor pela manhã. Temos tempo de tantas coisas em nossas vidas. De levar os nossos filhos para o colégio, de almoçar, de jantar, de tomar café da manhã ou da tarde. Temos tempo para tantas coisas, para preparar um estudo. Temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para Deus. Mas Ele entende. O Senhor entende. Ele sabe do que eu passo. Ele sabe que minha vida é pesada. Ele sabe as dificuldades e os cotidianos. Não é fácil cuidar de menino. Não é fácil cuidar de casa. Não é fácil realizar ou fazer algo. Temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempos para ser gratos. Não temos tempo para agradecer. Mas o mais engraçado é que quando a doença chega, esse tempo vem. Quando a doença bate a porta, quando as aflições começam a perseguir as nossas vidas, quando começam as coisas irem de mal a pior, a primeira coisa que eu faço é buscar o Senhor. A primeira coisa que eu faço é dobrar o meu joelho e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, olha a minha aflição, olha o que eu tenho passado, olha o que eu tenho vivido. A primeira coisa que temos tempo é quando estamos passando pelos desertos da vida. Quando estamos diante do Mar Vermelho, a primeira coisa que lembramos é: vamos clamar ao Senhor. Quem sabe Ele nos ouve. Passamos a vida inteira fugindo de Deus. Mas quando o cinto aperta, corremos para o Senhor. E ainda nos voltamos para Deus, alguns muitas das vezes questionando: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer em minha vida? Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer na minha família? Por que o Senhor deixou essas coisas abaterem a minha casa? Será que temos entregado o nosso melhor ao Senhor? Será que temos entregado a nossa primícia, o primeiro lugar para o Senhor em nossas vidas? Será que verdadeiramente Ele tem sido o único em nosso viver, em nossas vidas? Será que nossa prioridade tem sido o Senhor? Dá tempo, atenção, recursos e dons com excelência. É o que devemos fazer para o Senhor.
precisamos entregar os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso recurso. Precisamos nos entregar por completo ao Senhor. Ele é Deus das nossas vidas. Ele nos resgatou, Ele nos salvou. O diácono Danúzio, seminarista Danúzio, disse muito bem: a obra é do Senhor. Quando não entregamos, quando não fazemos, quando não nos dedicamos, nós estamos impedindo de que a obra do Senhor avance. Nós estamos nos colocando como pedra de tropeço para que o Evangelho de Cristo Jesus avance e avance por toda a terra. Não se pasmem, irmãos, mas existem missionários que estão voltando do campo por não ter recurso financeiro para pagar a missão daqueles que estão no campo pregando o Evangelho. Muitos missionários estão voltando com as suas famílias de outros países, de outras regiões, de outras localidades, pois pessoas não têm investido na obra do Senhor, não têm investido para o crescimento missionário, e pessoas não têm como se sustentar. Muitos tentaram durante anos, ficaram 1 ano, 2 anos, passando até fome, e tiveram que voltar para suas casas, por não ter o recurso para anunciar e pregar o Evangelho. Quantas pessoas estão aí afora e entregaram o seu melhor, a sua vida, a sua família, o seu eu, para fazer a obra do Senhor, mas por falta de mantenedores, estão voltando para os seus lares, deixando de avançar o Evangelho da salvação. A sua família tem oferecido o melhor ou apenas o que sobra? A sua família tem oferecido o melhor para o Senhor ou apenas o que sobra? Talvez nem o que sobra. Como encontra a sua família? Tem oferecido o seu melhor para o Senhor? O seu melhor tempo? O seu melhor bom dia? A sua melhor atitude? O seu melhor trabalho? A sua melhor gratidão, a sua melhor entrega? Como tem vivido a sua vida? Deus tem sido prioridade ou sobras em sua casa? Deus tem sido prioridade ou Ele tem sido sobras em sua casa? Senhor, hoje não deu. Senhor, hoje ficou difícil. Eu preciso me preocupar com o meu trabalho. É de lá que vem o meu sustento. Eu preciso se preocupar com os meus afazeres. É de lá que eu tiro a minha alimentação. Quem não entende que é o Senhor quem guarda, quem não entende que tudo vem do Senhor, quem não entende que é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem nos acorda todos os dias, inventa desculpas, escolhe prioridades a não ser o reino de Deus. Do versículo 6 ao versículo de número 8, nós veremos uma família que gera impacto coletivo. Uma família que gera impacto coletivo. Começou por alguém e aquilo foi avançando cada vez mais. Então, os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1.000 e de 100, junto com administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. E deram para o serviço do templo do Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro, e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro do templo do Senhor, que estava sobre responsabilidade de Jeiel e Gersonita, o Gersonita, Jeiel, o Gersonita. A atitude de Davi impactou em vidas. A sua família tem impactado vidas. A sua família tem feito a diferença entre as nações. A sua família tem impactado vidas a entender e a querer reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
a sua vida, a sua família, a sua casa, tem feito com que vidas reconheçam o Senhor? Ou as pessoas que olham para você dizem assim: ser cristão como fulano de tal, Deus me livre. Está repreendido isso aí. Está doido. Uma família comprometida, ela inspira vidas. Uma família comprometida com o reino, ela inspira outras pessoas. Davi inspirou outras pessoas a contribuírem para a obra do Senhor, para a construção do templo. Davi inspirou outros a fazer o melhor para o Senhor. Será que eu tenho me dedicado como família, como irmão em Cristo Jesus, a fazer com que famílias e vidas entreguem o seu melhor ao Senhor? Ou eu tenho feito pessoas desistirem? Ou eu tenho feito pessoas duvidarem? Como tem sido a nossa vida? Quando uma casa se posiciona, outra a segue. Quando uma casa se posiciona, a outra a segue. A outra a segue, vai avante. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no início da igreja. As pessoas olhavam para aquela igreja, a igreja primitiva, e começavam a ver o amor. Eles estavam de casa em casa, no partir do pão e no templo, nos seus afazeres. Aquilo inspirou a cidade, aquilo inspirou as pessoas, e aquelas pessoas queriam viver esse amor. As pessoas queriam viver o que eles estavam vivendo. Atos 2:42, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam, e as pessoas daquela localidade começaram a se achegar, começaram a entender, começaram a viver esse amor. O que acontece muitas das vezes nos dias de hoje é pessoas cristãs em Cristo Jesus que têm pregado a divisão, que têm pregado o separatismo, que têm pregado a discórdia entre irmãos em Cristo Jesus. Pessoas têm olhado algumas regiões e algumas igrejas dizendo: aquela ali, eu não passo nem na porta. Precisamos viver o nosso melhor. Precisamos entregar o nosso melhor. Ontem, em nossa Assembleia Administrativa, eu trouxe um texto em Colossenses que diz: façamos como se fizéssemos para o Senhor. Tudo que eu e você tiver que fazer, façamos para o Senhor. Façamos o nosso melhor. É para o meu filho, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Para o meu patrão, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. É para a minha igreja, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. É para o meu inimigo, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Pois é Ele quem é galardoador. É Ele quem nos galardoa. É Ele quem derrama da sua graça, do seu poder sobre a nossa vida. A sua família tem influenciado outras para perto ou para longe de Deus? Como tem sido o seu viver? A sua família tem inspirado pessoas ou trazido pessoas para perto ou para longe de Deus? Como sua família é conhecida no seu bairro? Como sua família é conhecida em sua cidade? Ela tem influenciado outras pessoas para mais próximo de Deus? Ou ela tem afastado eles de Deus? Davi inspirou, aproximou as pessoas para Deus. Como tem sido a sua vida? Você está sendo exemplo de generosidade? Você tem sido exemplo para os seus? Você tem sido exemplo de generosidade? Você tem sido exemplo para aqueles que estão ao seu redor? Como Davi foi exemplo, convidando aqueles irmãos a entregar generosamente, não por obrigação, mas por entrega ao Senhor generosamente, por entender, porque eu amo a mensagem da cruz, eu irei
brigarei, anunciarei, farei o melhor para o Senhor. O versículo de número 9, nós veremos uma família que contribui voluntariamente. Acompanhe comigo o versículo de número 9. E o povo se alegrou com as ofertas voluntárias que estes fizeram, pois as ofertas ao Senhor com integridade, pois as ofertaram ao Senhor com integridade de coração. E o rei Davi também se alegrou muito. Entregaram com integridade de coração. O que quer dizer isso? Ser íntegro é ser reto. Ser íntegro é fazer sem esperar nada em troca. Eles entregaram sem esperar nada em troca. Mas o que acontece muitas das vezes em nossos dias é: se eu não der, o dia que eu precisar, eu não vou ter um pontinho lá no céu. Eu não vou ter lá no céu um pontinho de que eu ajudei, de que eu fiz, do que eu realizei. Então eu faço para que o dia que eu precisar, eu poder receber. Não, eles fizeram sem esperar nada em troca. Eles fizeram porque entenderam. E sabe o que eles entenderam? Eles entenderam que tudo é do Senhor. Eles entenderam que é o Senhor quem sustenta. Eles entenderam que Deus é o Deus soberano. O reino, contribuição não é pressão, é prazer. Contribuição não é pressão, é prazer. Eles se alegram. Todos se alegram. Não é pressão, é prazer. Entregar ao Senhor, ver a obra do Senhor avançando, ser co-participante da obra do Senhor, é maravilhoso demais. É alegrante, nos alegra. Precisamos entregar o melhor para o Senhor. Quando entendemos que o Senhor tem o melhor para nós, Ele deu o melhor para nós, nós precisamos entender que para Ele precisa ser o nosso melhor. Quando há amor por Deus, dar não dói. Quando há amor pela obra, dar não dói, mas alegra. Quando há amor, quando há integridade de coração, quando há desejo de servir ao Senhor, o entregar não nos dói, não nos traz pesar, mas nos traz prazer. Quando há amor por Deus, dar não dói, mas sim alegria. E a pergunta é: sua família contribui por obrigação ou com alegria? A sua família tem entregado por obrigação ou tem entregado por alegria? Como tem sido a sua vida? Você tem entregado por obrigação ou tem entregado por alegria, por entender quem é o Senhor em sua vida? Existe disposição no seu coração ou resistência? O que existe em seu coração? Disposição ou resistência em fazer, em realizar, em cumprir? Nós veremos no versículo 14 e entenderemos por que uma família contribui voluntariamente. Porque uma família, ela contribui voluntariamente porque é uma família que entende que tudo vem de Deus. Quando eu entendo que tudo vem do Senhor, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me guarda, é Ele quem me coloca de pé todos os dias, eu entrego com alegria. Eu dou a minha vida ao Senhor. E aí eu posso dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Acompanhe comigo o versículo de número 14. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente. Davi está dizendo: quem somos nós, Senhor? Isso não é nada diante do Senhor. Davi está dizendo: quem sou eu? Quem é esse povo para te fazer ofertas tão voluntárias? Quem somos nós? Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu.
Davi está dizendo, tudo vem do Senhor. E nós damos a ti o que já é seu. Não é meu, não é nosso, é dele. Davi entende que é o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem guarda. É o Senhor quem nos dá. É o Senhor quem nos protege. É o Senhor quem nos livra. É o Senhor quem dá, quando olhamos para Coríntios, é o Senhor quem dá a semente. É o Senhor quem dá o pão para comer. E a semente é o que semeia. É o Senhor quem sustenta. O que Davi está dizendo é quem somos nós, Senhor, para fazer algo para o Senhor, porque tudo vem de ti. Mas o que acontece são pessoas achando que eu sou o dono. Eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono, eu sou o cara. Eu sou o dono. Eu não sou o mordomo. Mas quando entendemos a mordomia, o que significa mordomia? Nada me pertence. Tudo pertence ao Senhor. Meu trabalho não é meu. A minha vida não é minha. O meu respirar não é meu. É o Senhor quem me sustenta a cada dia. Ou algum de nós, algum dos irmãos que aqui se encontram, podem acrescentar um segundo sequer à sua vida. Alguém aqui pode acrescentar em sua vida 1 minuto, 1 milésimo, 1 segundo do seu viver? Tudo é do Senhor. Tudo vem dele. A base da contribuição é o reconhecimento. Quando eu reconheço que eu tenho mais do que eu mereço. Quando eu reconheço que é Ele quem me sustenta. Quando eu reconheço que é Ele quem precisa ser glorificado e exaltado em minha vida. Quando eu reconheço é o Senhor quem precisa ser exaltado. Eu entrego o meu melhor. Quem acha que é dono, segura. Mas quem entende o que é mordomo, libera. Famílias que vivem como se tudo fosse fruto apenas do próprio esforço, têm dificuldades de contribuir. Famílias que entendem e acreditam que tudo é fruto apenas do meu sacrifício e esforço, não entregam. Porque sou eu e não o Senhor. Mas quando eu entendo, é o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem me guarda. É o Senhor quem me dá a vida. É o Senhor que me coloca de pé todos os dias da minha vida. Eu não nego nada a esse Deus. Quando eu entendo que o meu trabalho não é tudo, quando eu entendo que a minha família não é tudo, quando eu entendo que a minha casa não é tudo, quando eu entendo que os meus estudos não são tudo, mas quando eu entendo que Deus é o meu tudo, eu vivo para Ele. Eu vivo para a glória dEle. Sua família reconhece Deus como fonte de tudo? Você que se encontra aqui nessa noite tem reconhecido Deus como fonte de tudo em sua vida? Ou você tem batalhado e corrido pela força do seu braço? Ou você tem batalhado e corrido pelo seu eu? Você tem reconhecido que Deus é a fonte de tudo, é a fonte do seu sustento, é a fonte do seu cuidado, é a fonte da sua vitalidade? Você vive com mentalidade de dono ou de mordomo? Como tem sido a sua mentalidade? De dono ou de mordomo? O reino de Deus cresce por causa da sua família ou apesar dela? O reino de Deus tem avançado por causa da sua família ou apesar dela? Apesar dela não fazer nada, o reino de Deus tem crescido. Você tem sido um colaborador? Você tem entregado o seu tempo? Você tem entregado as suas orações? Você tem buscado o Senhor pela sua igreja? Você tem buscado o Senhor para que vidas sejam alcançadas? Você tem buscado ao Senhor para que pessoas se entreguem ao Senhor? Você tem sido um mantenedor para que a obra do Senhor avance? Como tem sido a sua vida? Se toda a contribuição na sua casa, se todos contribuíssem
como a sua casa contribui, ou como você contribui, onde estaria a igreja do Senhor hoje? Se pergunte isso nessa noite. Se todos contribuíssem como você contribui, como você entrega, aonde estaria a igreja do Senhor nessa noite? Essas portas estariam abertas ou estariam fechadas? Se todos decidissem fazer o que você faz, se todos decidissem entregar da maneira que você entrega, a obra do Senhor avançaria ou ela retornaria? Ou ela diminuiria? Como seria? A sua família é conhecida por reter ou por abençoar? Como tem sido conhecida a sua família? Por reter ou por abençoar? A palavra do Senhor em Provérbios 3, 9 a 10 nos diz: honra a Deus com os teus bens. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. E assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Quem entende que o melhor é para o Senhor, ele é galardoador. Abre para mim Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E vede, se não abrirei janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. O texto não está nos dizendo sobre uma barganha, ele está nos dizendo: entregue ao Senhor e bote a sua fé em prática. Entregue ao Senhor e coloque a sua fé em ação. Entregue ao Senhor e confie nele, pois o mais ele fará na minha e na sua vida. Precisamos ensinar dentro de casa o princípio da generosidade. Precisamos ensinar dentro das nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, que tudo é do Senhor, que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos guarda. Precisamos separar intencionalmente algo para Deus. Precisamos separar tempo para Deus. Precisamos separar momentos com o Senhor. Precisamos separar dias, horas, momentos para Deus, intencionalmente. Precisamos nos dedicar ao Senhor em todo o tempo. Precisamos envolver toda a família na contribuição. Precisamos envolver toda a família para entregar o melhor ao Senhor. Também precisamos praticar, dar não só recursos, mas tempo e serviço. O Senhor não quer apenas o seu recurso. Ele não quer apenas o seu recurso para a obra dele avançar, ele quer o seu tempo. Ele quer a sua vida, ele quer o seu trabalho, ele quer o seu esforço, ele quer o seu melhor. Entregue o seu melhor ao Senhor. Davi declarou algo profundo: tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Davi está dizendo: o que nós estamos te dando não é nosso, é seu. Davi está dizendo algo profundo. Ele está dizendo: Senhor, eu não estou te dando nada, eu estou te entregando, porque tudo é teu. Tudo pertence ao Senhor. Famílias que contribuem entendem isso. Nada é delas. Tudo é para Deus. Tudo é para o Senhor. Tudo eu entrego ao Senhor. Hoje Deus não procura riquezas. Ele procura corações disponíveis dentro de famílias. Hoje Deus não está procurando riquezas. Nós não estamos aqui procurando riquezas, mas Deus procura um coração quebrantado, um coração contrito, pois o coração contrito e quebrantado não despreza o Senhor. O Senhor quer a sua vida por completo. Ele não quer apenas o seu recurso, Ele não quer apenas o seu tempo, Ele quer a sua vida por completo. Ele quer fazer morada em seu coração. Ele quer mudar a sua história. E Ele quer fazer uma vida abundante e uma fonte a jorrar para a vida eterna na minha e na sua vida. Por isso, entregue ao Senhor o seu melhor.
Seja uma marca de generosidade onde quer que você passe. Seja uma família que contribua para o reino do Senhor em todo tempo. Amém? Quero convidar os segundos oficiais da casa do Senhor, os diáconos, para compor a mesa do Senhor, e eu te convido você